Paz. Conforme os irmãos sabem, a gente está conversando sobre o ano do clamor, em que a gente conversou e viu que seria importante. Deixa eu ficar com isso aqui na mão hoje. Seria importante a gente, enquanto igreja. Tá dando para ouvir bem? Tá, né? Tirar o ano de 2026 para clamar, para buscar o Senhor, para pedir que Ele fale com a gente. E aí, o tema de hoje é esse: quando a resposta demora. E aí eu quero começar introduzindo essa mensagem falando que uma coisa que demora é uma coisa que faz a gente esperar. E esperar é o que todo mundo odeia. Eu tenho certeza que você odeia esperar. Eu também não gosto. Então, por isso, eu já quero começar te falando que eu vou falar por mais ou menos 25 minutos. Esse é o tempo que você vai ficar sentado aqui. Nos manuais de homilética, algumas pessoas falam que é importante você falar para o seu público, principalmente quando tem um público novo, quanto tempo vai levar a sua fala, porque isso faz com que a gente se acalme. Vocês já sabem mais ou menos quanto tempo eu vou levar, mas as pessoas que não estão acostumadas pensam que pode demorar entre 15 e 1 hora. Você já participou de um culto que levou 1 hora? Assim que o pregador fala. E quando você pensa, está acabando, ele pega um versículo e começa a destrinchar também. Isso, estudos mostram isso. Por isso que hoje em dia, é pouco que a gente liga para o telemarketing, mas a maioria dos telemarketings hoje em dia fala assim: você está na posição fila tal, e deve levar mais ou menos tanto tempo. Porque esperar e não saber quanto tempo vai levar essa espera é angustiante demais, incomoda, quase que dói na gente, assim, é ruim. E aí, eu quero te perguntar, como é que é quando você ora, você clama, você jejua, você pergunta para Deus alguma coisa e essa resposta não vem? Quando é que você espera algo de Deus, mas essa resposta demora a vir? Como é que a gente lida com essa coisa? Porque a verdade é que dentro da cultura cristã, pelo menos, a gente dá vontade de falar que se você tiver muita fé, se você orar demais, se você jejuar demais, a sua resposta vai ser rápida, que Deus vai ser rápido em atender. Mas a gente está aqui entre pessoas que conhecem a Deus já há algum tempo, a gente já aprendeu que não é assim. Então, como sendo seres humanos que odeiam esperar, como lidar quando Deus não é rápido do jeito que a gente gostaria? Para conversar sobre isso, a gente vai ler sobre o profeta Abacuque. Eu fiz até uns slidezinhos rápidos aqui para tentar explicar melhor. Começa assim, capítulo 2 de Abacuque, versículo 1. O profeta diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. O que ele dirá e que resposta terei à minha queixa. Em algumas versões, por isso eu coloquei aqui, antes da gente continuar lendo, ele fala que vai subir até o baluarte. O baluarte é essa torrezinha. E quando ele fala sobre sentinela, aqui, deixa eu apagar aqui que vai dar para ver melhor. Tá vendo que é uma fortaleza e aqui tem aquele posto de sentinela, o baluarte. É uma posição militar. É algo que os sentinelas, se você andar lá, se você for no SMU ou sei lá, qualquer outro quartel, em volta do quartel vão ter alguns postos de sentinela. Então, eu vou ler de novo com isso em mente. Eu vou ler de novo o versículo 1.
Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que ele me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que seja lida facilmente. Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Peguei a imagem aqui de uma tabuinha também, que foi recuperada daquela época, para você ter uma ideia. Eram tabuinhas geralmente de argila ou de madeira, que eles usavam para escrever e colocar coisas para que as pessoas pudessem ver o tempo todo. Deixa eu deixar nessa imagem aqui. Bom, são 3 versículos, um profeta no seu posto, um Deus que responde e uma promessa que não tem data. Essas pregações sobre clamor, sobre disciplina, sobre resistência, são pregações que estão sendo muito desafiadoras para mim. Porque, conforme eu falei no culto passado, e muitos de vocês já sabem, eu tenho TDAH. E o H do TDAH é sobre hiperatividade. E a hiperatividade tem a ver com uma busca constante por estímulos. Então, principalmente quando eu não estou medicado, é muito difícil eu esperar, mais do que o normal. Você fala, ninguém gosta de esperar, eu sei disso. Meu irmão, estou te dizendo, eu sei quando eu estou medicado e quando eu não estou medicado. A diferença é muito grande, eu fico agoniado e mexo daqui. Se você for ver, de vez em quando, esse meu dedo aqui está machucado. Quando eu estou esperando e eu não tenho nada para fazer, eu começo a inventar coisas mil, inclusive puxar pelinhas do meu dedo para passar o tempo. Tem sido difícil porque esse clamor, pensar que a gente está num ano de clamor, é um desafio porque é um propósito de clamar e orar durante um ano inteiro. Como fazer quando a maior parte do tempo de clamar e orar tem muito a ver com espera? Porque a gente vai orar durante um ano, e eu creio que Deus vai trazer respostas durante um ano. Mas eu tenho certeza que tantas outras Deus também não vai trazer. E essas pregações estão sendo difíceis para mim. Eu me cobro bastante disciplina, organização, porque eu sou casado também com a Isabela. A Isabela é assim, muito organizada, muito disciplinada. Eu tenho assim, a maior admiração por pessoas que fizeram como ela, que estudaram por concurso, por anos. E aí passou no concurso e ainda está estudando. Meu Deus, eu já teria parado, porque é muito louco assim, você ter a disciplina de acordar mais cedo, estudar e faz uma prova, poxa vida, não deu certo. É necessário muita disciplina. E eu já estive nesse lugar também de quem orou e não teve muito tempo para esperar. E não deu tempo para que as coisas aconteçam, não deu tempo para ver essa resposta de Deus, e o silêncio começa a incomodar. O silêncio é ruim. Vocês teriam uma ideia? Eu faço parte de uma linha na terapia em que o terapeuta fica mais calado. E para algumas pessoas isso é extremamente desesperador, porque você está ali na clínica com a pessoa, o terapeuta está falando pouco, e aí vem o silêncio, e aí a pessoa começa a querer falar, preencher o silêncio. A gente aprende, a gente se treina para ficar calado, mas muitas vezes o silêncio faz muito mais barulho do que um som alto, do que um barulho, do que uma conversa ruim, porque o silêncio traz de nós o que há de mais confuso dentro da gente. Por isso também o telemarketing sempre vai botar uma musiquinha, que também é chato, né? Mas seria muito pior se a gente ficasse no silêncio. E aí, quando se trata de Deus, todo mundo aqui já é crente há muito tempo, as pessoas começam a criar teologias para dizer que
para explicar o silêncio de Deus. Vocês já ouviram a expressão porque o céu está de bronze? E aí fala, vamos orar porque o céu está de bronze, vamos jejuar porque sei lá o quê, como se Deus esperasse bater assim, estourar o teto, e aí Ele ouviria, e aí Ele agiria. Mas a resposta de Deus não está condicionada ao tanto que a gente ora. Semana passada eu falei sobre orar e que Deus responderia coisas profundas. Deus fala, mas não necessariamente Deus faz à medida que a gente ora. E essa demora, essa espera, é ela que começa a corroer as nossas entranhas. O que eu estou falando aqui eu tenho certeza que não é estranho para nenhum de vocês. Eu tenho certeza que o silêncio também incomoda vocês. E aí, quando a gente começa a viajar na maionese, aí, na neurose do silêncio, o problema é que mostra que a gente não confia em Deus como deveria. A gente mostra que a gente é muito agoniado. Mostra que a gente quer respostas imediatas. E como são bom respostas imediatas, né? Como é ruim assim, você está mexendo no computador, no celular, você aperta e ele trava. Meu Deus, eu preciso trocar esse celular agora. Não é? A gente está montando o computador da igreja para facilitar aqui os slides e tal. E aí parece que o computador ideal é aquele que não importa o que você faça, ele vai responder, às vezes até antes de você clicar em algum lugar. Como é ruim não ter respostas imediatas. Mas o nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que entende a dor da espera, que entende a nossa agonia em ver as coisas acontecer, Ele nos ensina enquanto Ele está em silêncio. Ele nos ensina enquanto Ele trabalha em silêncio. Porque Deus sempre vai fazer, Deus faz, mas é no tempo dEle, no momento dEle. E aí, para a gente começar a entrar mesmo na mensagem, eu queria que você fosse sincero junto comigo e respondesse como você reage ao silêncio de Deus. Porque todos nós temos um padrão de resposta para tudo na vida, inclusive para o silêncio de Deus. E aí o Tim Keller, um teólogo, um pastor que faleceu recentemente, muito famoso, ele escreve um livro sobre esse livro de Abacuque, sobre o profeta Abacuque, e ele cria alguns perfis de reação ao silêncio de Deus. Então, escute com atenção, veja se você se encaixa em algum deles, para te ajudar a responder com sinceridade sobre isso. E aí ele fala que tem os que desistem de vez, simplesmente param de orar. Se Deus não responder, para que continuar? Perguntam. É a fé que funciona só quando vê resultados. É aquela relação com Deus que é muito boa em tempos de prosperidade. E aí eu coloquei entre parênteses, me incluindo, ou de estímulos. Porque eu sinto que eu sou muito mais animado com Deus quando Deus está respondendo rápido. Quando Deus está respondendo aos meus estímulos e às minhas necessidades. Quando Deus não está respondendo tão rápido assim, eu começo a esmorecer. Fecha parênteses. Mas que não tem raízes para aguentar o silêncio. Tim Keller, em seu material sobre Abacuque, descreve isso como uma relação com Deus que é na prática transacional. Quando Deus entrega, a gente fica. Quando Ele para, a gente vai embora. Eu, sendo sincero com vocês, estou aqui. Porque às vezes quando Deus demora a responder, eu também paro de orar. E aí quando volta e Deus responde, eu já fico animado, mas aí o silêncio começa a vir e começa a me desacelerar. Tem os que entram em pânico espiritual e começam a fazer uma barganha. Senhor, se o Senhor responder isso, eu faço aquilo. Eu vou orar mais alto, eu vou jejuar mais, eu vou mais ao culto, eu vou fazer uma campanha. Vocês sabem que tem muitas igrejas, né, que vivem de campanhas. Eu vou fazer uma campanha como se o volume de oração fosse compensar a demora de Deus. Como se a fé fosse uma moeda em que a quantidade suficiente obrigasse Deus a agir. Não é? O Marcos leu o versículo de Hebreus, e aí tem pessoas que pegam e distorcem isso de sem fé é impossível agradar a Deus, então eu vou agradar muito a Deus, para Ele me agradar também, né? Vamos lá.
Tem os que amargam, que a espera vai se transformando em ressentimento. Ainda aparecem nos cultos, ainda cantam músicas, mas lá dentro está crescendo uma mágoa silenciosa. Abre aspas. Eu clamei, confiei e Deus ficou em silêncio. Fecha aspas. Esse é o tipo mais perigoso, porque fica escondido, fica silencioso. E o último é aquele que entra em negação. Finge que está tudo bem, que a fé é inabalável, que não tem dúvidas, mas é uma espiritualidade de vitrine. Aquele que ainda continua fazendo as coisas religiosas, mas como uma vitrine, que parece que está muito bonitinho, mas por dentro já está tudo bagunçado, já está tudo destruído. Esses padrões têm algo em comum, como eu disse, é que a gente não sabe lidar bem com o silêncio. A gente também não foi ensinado a lidar com o silêncio. Quando uma criança é pequena, se ela fica em silêncio, os pais se desesperam. As crianças, quando os pais ficam em silêncio, também se desesperam. A gente não aprendeu a lidar com o silêncio. Mas olhando para o profeta Abacuque, eu queria que a gente entendesse alguns propósitos, alguns princípios, para que a gente pudesse aprender a lidar com o silêncio de Deus e amadurecer, e ir além, e fazer com que o ano de 2026 seja um ano de clamor, sabendo que a resposta não virá no nosso tempo. Afinal de contas, a gente precisa ser maduro com Deus também, a gente precisa ser maduro na nossa vida espiritual. Não basta a gente viver uma espiritualidade que não é provada na realidade. Não adianta a gente viver uma espiritualidade de fachada, não adianta a gente viver uma espiritualidade que quando vai para a prática não se sustenta. A nossa espiritualidade ela precisa estar calcado no que de fato é real, para que quando as dificuldades vierem, a gente consiga dar respostas reais às dificuldades reais. Por isso essa está sendo uma pregação bem sincera, bem transparente com vocês, bem vida na vida. Não sei se vocês estão sentindo assim, eu tentei me preparar dessa forma para trazer esse tipo de resposta para mim primeiro e para a igreja também. E eu quero destacar que a boa notícia é que o silêncio de Deus não é um problema que precisa ser resolvido. Difícil isso, né? Parece até um pouco contraintuitivo do que a gente vê assim, pregar nas igrejas de prosperidade, grandes igrejas. O silêncio de Deus não é um problema que precisa ser resolvido. Ao contrário, enquanto Deus está em silêncio, é importante que a gente tome uma postura, como eu disse, madura, para permanecer, ainda que Deus esteja em silêncio. Para a gente pensar nessa postura, eu destaquei em 3 passos olhando para o profeta Abacuque. São 3 passos, ou 3 decisões, ou posturas que ele toma que mostram a confiança, a fé dele no Senhor. A primeira é subir. É um movimento físico, é uma disposição corporal também. Porque para conversar sobre uma fé real, não pode ser uma fé, não sei muito bem como expressar, mas uma fé só espiritual, que não toma posição física, que não se materializa, que não vira concreto. Então, a primeira eu quero destacar como algo físico. Quando Abacuque diz: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha ou sobre o baluarte. Primeiro ele teve que subir aquela montanha. A gente precisa entender que essa postura do profeta não tem a ver com uma falta de fé. Tipo assim, Deus não está me respondendo, então eu vou fazer alguma coisa. Essa é uma postura de quem, pelo contrário, tem fé no Senhor. Por que ele foi parar lá nessa muralha? O capítulo 1 dá esse contexto para a gente. Ele vai e reclama com Deus que o povo de Israel é um povo injusto. É um povo que faz um monte de besteira. E aí sabe qual é a resposta de Deus para ele? Não, a Babilônia vai vir e vai julgar Israel. E aí ele entra em parafuso, porque ele fala: mas aí, deu ruim de vez.
Você vai pegar um pior do que a gente para corrigir a gente. Isso não faz o menor sentido. Só que Deus não responde. Aí o que ele faz? Sobe até a muralha e toma a posição de sentinela e fica de pé lá, de guarda. Se você já viu um guardinha na posição de sentinela, ele fica lá, pelo menos deveria ser, ele fica lá de guarda, de prontidão, o tempo todo olhando. Não porque ele quer, mas porque é a missão dele. E esse verbo que ele usa, que quando lá do hebraico, que diz que ele vai subir, é uma postura que traz a ideia de alguém que não titubeou, de alguém que, talvez eu fique lá, ou vou ficar lá um pouquinho e tá bom. Não, é alguém que estará de prontidão, vai subir e vai se colocar no posto, vai assumir esse posto, independente do que vai acontecer, estará lá para cumprir a missão, que não pensa antes de fazer, só vai. Quando eu estava pensando sobre isso, o atleta, de basquete, o Oscar Schmidt, faleceu, e uma das entrevistas que eu vi uma pessoa falando dele, eu vi a pessoa falando que uma das coisas que fazia ele, o pontuador que ele foi, é que ele, para além do treino, se você já viu alguma entrevista dele, ele fala que não era mão santa, era mão treinada, ele treinava demais, mas era a mentalidade que ele tinha. E nesse trecho, a pessoa estava falando que ele não pensava antes de arremessar, ele simplesmente fazia, ele simplesmente arremessava. Ele não titubeava, ele ia e fazia aquilo que deveria ser feito. Como um sentinela que tem uma missão a cumprir, como um sentinela que precisa fazer, que precisa permanecer naquele posto, naquele baluarte, ainda que não veja nada. Porque o sentinela, ele não fica lá no baluarte, espera um pouco, depois ele vai embora e fala, não vi nada, vou embora. Não, ele fica lá, ele permanece lá o tempo que for preciso. E aí eu quero que você pergunte a si mesmo, qual é o seu posto de sentinela? Qual é o lugar, a disciplina espiritual que você sabe que te ajuda a manter atento, com os olhos em Deus, vigia, e que é importante para você? É importante a gente se conhecer também na nossa relação com o Senhor, para que em momentos de silêncio a gente saiba como reagir. Eu falei sobre subir e disse que são 3, então só subir não é o suficiente. O segundo movimento diz o que precisa ser feito quando chegamos lá, quando subimos, quando nos colocamos de sentinela para ver o que o Senhor vai fazer. E é o aguardar. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Esse é um movimento de orientação. É como se eu cheguei no lugar que eu deveria estar, agora eu preciso orientar os meus olhos para onde eu preciso ver, para o que eu preciso olhar. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá e que resposta terei à minha queixa. Tem um detalhezinho que é top, é legal demais, porque esse verbo aguardarei em hebraico significa vigiar e observar atentamente, olhar com expectativa. Não é um simples olhar vago, é um olhar focado. E por que precisa ter foco? Porque quando a gente não foca no Senhor, a disciplina pela disciplina, o simples estar na muralha, estar atento, esmorece. Quando a disciplina não é com os olhos fitos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, a gente esmorece. E aí, tem como ter 2 tipos de esperança. O primeiro é a esperança que espera no Senhor. É a esperança que se lembra do que Deus fez. Já que Deus está em silêncio, que tal eu trazer a memória o que me traz esperança? Para que eu permaneça de olhos direcionados no Senhor.
E ao invés de me perguntar quando é que vai acontecer, eu tenho que me perguntar o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer? Não quanto tempo mais vai demorar para que o Senhor faça, mas o que o Senhor vai fazer? Quando Ele fizer, o que Ele vai fazer? Porque aí o foco não está no tempo, o foco está em Deus. O foco não está no tempo que está demorando. O foco está no Senhor, no poder dEle, no que Ele pode fazer, naquele que faz infinitamente mais, que tem planos melhores do que os nossos. O foco está aí. Vocês percebem como é mais fácil? E eu repito, eu quero começar a botar isso em prática na minha vida, porque eu também esmoreço e tenho dificuldade com disciplina. Mas olhando para a palavra do Senhor e pedindo para que o Senhor fale, esse parece ser o caminho mais fácil, esse parece ser o caminho que alimenta. Não o caminho que depende das nossas forças, mas o caminho que traz paixão. Lembra, recentemente a gente conversou sobre o primeiro amor. Disciplina pela disciplina é falha, se perde, acaba. Mas quando a gente olha para o Senhor e está cheio de paixão, cheio de amor por Ele, meus irmãos, eu vou chegar aqui e vou trazer a resposta para vocês. Não, eu tenho uma experiência sobre isso também, é mais fácil. Quero fazer mais, quero fazer isso de forma mais consciente, mas eu tenho certeza, e eu sei que você já experimentou também, é mais fácil, a disciplina fica menos penosa. Olha o que o Tim Keller fala também. Ele fala que essa é a esperança centrada em Deus, quando seus olhos estão focados na direção certa. Esperar com olhos em Deus, não com olhos nas circunstâncias ou no tempo. Quando você espera olhando para as circunstâncias, cada dia que passa sem resposta é uma evidência contra a fé. Mas quando você espera olhando para Deus, cada dia que passa é uma oportunidade de ver o que o Senhor vai fazer. Vocês percebem como é diferente? Como o tempo passa diferente? Você sabe, o tempo ele não é totalmente linear, né? Tem coisas, por exemplo, esperar demora às vezes uma eternidade. Esperar 10 minutos, hoje em dia a gente já está entrando em parafuso. Mas fazer uma coisa que você gosta por 10 minutos, dormir 10 minutos a mais de manhã é o mesmo que nada, é um instante quase, né? Depois que Deus responde, então Deus responde. Mas a resposta que Ele dá para o profeta não é um prazo, é uma certeza. Quando o Senhor diz, ainda que demore, espera, porque ela certamente virá. E aqui fica bonito, porque é bom a gente ouvir sobre a certeza vindo da boca do Senhor, mas é difícil ao mesmo tempo, porque Deus diz, ainda que demore, espere. Esse verbo, aqui está como uma expressão, ainda que demore, espere, ele traz a intenção de algo que está andando e de repente começa a frear, e aí você fala, vai parar, mas ele continua. Ainda que demore. Eu fiquei pensando quantas vezes que eu perdi o ônibus assim, né? A gente dá sinal, aí o motorista vem e vai embora, ainda que demore. É sobre isso. E aí, eu quero destacar que esse ainda que demore é uma perspectiva para o homem, para a gente. É Deus mostrando para a gente que Ele entende a nossa agonia. Ele entende o nosso comichão. Ele entende que a gente precisa da resposta rápida. E que para a gente, muitas vezes, é como se demorasse. Deus está dizendo para a gente, eu sei que você está agoniado, eu sei que você quer ver resposta, eu sei que você está clamando, e você quer ver logo.
Mas ao mesmo tempo, ainda que demore, a resposta virá, e virá no tempo certo, porque o meu tempo é o tempo perfeito. O meu tempo não demora, o meu tempo é o tempo exato. A certeza que Deus dá é que Ele virá no tempo exato, ainda que demore, ainda que para a gente, como eu disse, e o tempo não passa muito linear, parece para a gente que está demorando demais, mas vai vir no tempo certo. Mas o Senhor vai fazer no momento exato. E aqui, como eu disse, está a ideia central dessa mensagem que eu estou compartilhando com vocês. A fé madura não exige um prazo de Deus. Ela assume o posto e permanece com os olhos fitos no Senhor, com os olhos apontados para o Senhor, com a expectativa do que o Senhor vai fazer. Com a certeza de que, ainda que Ele não tenha dado um prazo, Ele tem escutado o seu clamor. Você não está orando a esmo, você não está orando para um Deus que não te escuta. Deus escuta, Deus ouve, Deus sabe, Deus vê, Deus percebe. E no tempo certo a resposta virá, ainda que demore. E aí eu preciso te perguntar, você precisa ser sincero, não para mim, mas para o Senhor. Qual desses 3 movimentos você precisa fazer agora? Você precisa subir e tomar lugar num posto em que você deixou para lá, em que no silêncio de fininho você abandonou, porque Deus tem um posto para mim e para você. Deus tem um clamor que só você precisa fazer. Deus tem um clamor que eu preciso fazer. Eu preciso estar em um lugar, tem um baluarte que tem lá o nome Tiago, e eu preciso tomar posto nesse lugar. E abandonei porque olhei um pouco, não vi nada, falei, não vai dar em nada isso aqui, e fui embora. E você está no seu baluarte, você está no lugar que Deus te chamou para clamar, enquanto membro dessa igreja. Você está no lugar que Deus te chamou para clamar pela sua família, pelas suas próprias necessidades, porque às vezes a gente para de orar até por nós mesmos, pelos seus filhos, pelos seus parentes. Você está lá no seu baluarte, ou você precisa subir? Abacuque não subiu porque estava tudo bem com ele. Como eu disse, quando a gente olha o contexto, ele subiu porque ele estava extremamente revoltado com Deus em saber que a Babilônia viria destruir o povo dele. A diferença é que ele não teve uma fé de vitrine, mas ele teve uma fé que age de verdade e tomou o seu lugar de sentinela. Ou você precisa aguardar com os olhos direcionados para o Senhor, parar de olhar o relógio das circunstâncias e começar a olhar para o horizonte de quem Deus é. O Deus que é fiel, soberano, o Deus que promete e cumpre. Que tudo que Ele prometeu durante toda a história bíblica foi perfeitamente cumprido. Eu estava pensando sobre Atos dos Apóstolos esses dias. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele fala para os apóstolos e todo mundo pregar o Evangelho até os confins da terra. Só que não é o que acontece, o povo está lá em Jerusalém. E aí Deus começa a dissipar, até que em Atos 8 fala que quando o apóstolo Pedro chega em Listra, o Evangelho já tinha chegado lá, e o Evangelho vai indo, chegou na gente. Você imagina de perto lá os apóstolos, vendo toda aquela perseguição, toda aquela dificuldade, e parecia que o tempo não passava, e parecia que as coisas não aconteciam. Mas quando a gente tira o olho da dificuldade, olha para Deus, olha para os planos do Senhor, olha para o que Ele prometeu, oh meu irmão,
você vai ver a grandeza do Senhor, você vai ver como o Senhor é fiel e cumpre cada uma das coisas que Ele prometeu. Você vai ver, se você tirar os olhos da dificuldade aqui e agora e olhar para a sua vida como um todo, você vai reconhecer o Senhor em várias etapas da sua vida, porque tinha coisas que seriam impossível para você, teve encontros que você teve, oportunidades que aconteceram que não seriam possíveis por você, mas Deus estava lá. A gente só precisa olhar para o lugar certo, e aí o tempo vai passar de um jeito diferente, vai passar de uma forma melhor, mais leve. Você precisa tomar o seu lugar no baluarte, você precisa ajustar os seus olhos, ou você precisa confiar sem exigir um prazo. Como eu falei, essa é a mais difícil, mas eu acrescento dizendo que essa é a mais libertadora. Porque quando você deixa de exigir um prazo e entrega para Deus, não está mais na sua mão. Quando você confia no Senhor e fala para Ele: Senhor, está vendo aquele meu cronograma? Bem apertadinho, que tinha que acontecer uma coisa assim, encadeada da outra. Eu vou entregar para o Senhor. E aí o Senhor faz do seu jeito. Mas fica mais leve a vida. A gente se liberta de uma pressão que a gente mesmo colocou, que o Senhor que nos formou não botou na gente, mas a gente, por conta dessa agonia, começa a criar, colocar essa pressão em nós e jogar essa pressão para Deus. Você precisa confiar sem exigir prazos? Ou você precisa, ainda confiando, escrever numa tabuinha? A ideia da tabuinha era para quando ele começasse a esmorecer. Não era num papelzinho assim, o papel antigamente era mais fácil, hoje já rasga fácil, naquela época mais ainda. Confiar sem exigir prazo, escrever na tabuinha, o Senhor vai fazer. Procure um lugar lá na sua casa. Hoje em dia a gente não tem mais Bíblia de papel, era bom que a gente colocava uns bilhetinhos para a gente mesmo dentro da Bíblia, não era assim que a gente fazia? Botava umas fotinhas para a gente orar, uns bilhetinhos para a gente se lembrar, anotava uns versículos assim bem grandão, para na hora da dificuldade a gente bater o olho lá e ver. A gente não usa mais esse recurso, mas faz uma arte bonitinha, coloca lá na sua geladeira, ainda que demore. Ainda que demore, o Senhor virá, o Senhor responderá, o Senhor vai fazer. Ou então a sua tabuinha pode ser o seu irmão, aquela pessoa que a gente fala: ô irmão, estou esperando tal coisa acontecer. Que aí, se a gente começar a esperar as coisas uns dos outros, é mais fácil a gente não deixar de desanimar. Quando a gente vê o nosso irmão desanimando, fala: ei, bora, eu sou sua tabuinha, deixa eu te levantar, vamos junto, vai dar certo. E aí, no fim do capítulo de Abacuque, do livro de Abacuque, no capítulo 3, tem aqueles versículos que a gente conhece muito bem, de alguém que amadureceu no Senhor e sabia que o Senhor faria, independente do tempo que viesse. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, ainda que a oliveira não produza e os campos deem alimento, ainda que não haja ovelha no curral, nem bois nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso não é uma simples negação, não é fingir que nada está acontecendo, é estar no lugar certo, com os olhos direcionados para o Senhor, sabendo que o tempo dele é perfeito. Você está esperando alguma coisa de Deus? Eu sei que você está, todos estamos esperando algo do Senhor. Tenho certeza que ninguém aqui está com tudo resolvido. A mensagem de hoje é para que a gente continue esperando, continue clamando, que continuemos clamando pela nossa igreja, que a gente continue clamando pelo que o Senhor vai fazer, porque a gente não sabe quando, mas certamente o Senhor virá. É simples, mas a gente precisa amadurecer, a gente precisa confiar no Senhor. Ainda que demore, espere,
porque certamente ela virá e não vai se atrasar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar juntos?